já entrou no ar. Amém, gente? 7h35, já passou 5 minutos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesta noite, por mais este momento de comunhão e mais esse momento onde vamos adentrar, prescrutar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo que habita na nossa vida venha nos dar sabedoria, graça e entendimento, venha nos ajudar, meu Pai, a entender a tua palavra, venha ao nosso socorro e ao nosso auxílio para podermos entender plenamente a tua palavra. A tua palavra diz que quem ama o Senhor ama a sua palavra, que nós possamos estar dedicando, podemos estar demonstrando que verdadeiramente, meu Pai, esse amor é verdadeiro, quando nós estamos nos debruçando para entender a tua palavra, assim como o Senhor ajudou a Daniel a entender as revelações, que o Senhor também possa nos ajudar a entender a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Carta aos Romanos, o capítulo 7 da semana passada já não foi fácil e não continua sendo fácil com o 8 e o 9, né? Não sei nem se a gente chega no 9, mas a gente vai tentar, irmãos, né? Na medida do possível, acelerar sem atropelar, para a gente. Já pensou chegar em dezembro e estou em Romanos? É vergonha minha mesmo. Mas assim, mas que bom se tiver tanto conteúdo assim. Mas assim, a intenção é a gente poder já aquela vontade de chegar nas outras cartas, mas então assim, é igual como eu falei, depois que a gente passar pelo difícil, talvez entender Paulo em qualquer outra carta fica bem mais fácil, né? Pedro falou que teve dificuldade de entender o que Paulo escrevia, né? Então não é diferente. Mas o autor da carta, o Espírito Santo de Deus, que por misericórdia nos ajuda a entender, é que nos dá a graça de facilitar o nosso trabalho. Então, carta aos Romanos, capítulo de número 8, tem um tema aqui, a vida do crente no Espírito. A vida do crente no Espírito.
lembrando que tentar trazer ao máximo as aulas passadas para a cabeça, para a mente. Por quê? Porque isso é a continuidade de um raciocínio, né? Isso é a continuidade de um raciocínio da segunda-feira passada. Então a gente tem que tentar trazer à memória uma recapitulação do que a gente estava dizendo, né? Vou ler até os 2 últimos versículos aqui do final do 7 para a gente acompanhar o raciocínio de Paulo. Vou ler a partir do versículo 21. Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, e que me acorrenta. Eu estou lendo, gente, o final do 7. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus. Graças sejam dadas a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Então a gente, para continuar o raciocínio, tem que ter em mente que Paulo está falando a homens versados na lei. Temos que ter em mente que Paulo está falando teologia para teólogo. Temos que ter em mente que o público que ele está falando são de gentios convertidos ao cristianismo, são judeus que se converteram a Cristo e que acham que sem a lei não tem salvação. Então isso tem que estar na nossa mente, senão a gente vai patinar, a gente não vai conseguir entender, porque Paulo está dando continuidade ao seu raciocínio. 8. A vida do Espírito. Portanto, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir, para a gente entender que Paulo está continuando o raciocínio do versículo que eu acabei de ler. Então ele está dizendo, então, baseado em tudo que já foi dito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí está dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui não tem essa continuação. Versículo 2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da pecado e da morte. Lembrando aquele desenho difícil de chamar de desenho, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A força do pecado é a lei, né? A lei é boa, mas depois da queda do pecado, a lei acabou manifestando o que há de pior no ser humano, porque com a queda do homem entrando o pecado foi condenado na carne. É por isso que Jesus teve que vir em forma de homem, em carne, para morrer. Então Paulo vai entrar em detalhes aqui, baseado em toda essa construção que ele fez. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei. Está vendo? Paulo está discutindo com doutores da lei, que se converteram ao cristianismo, mas que estão achando que Jesus sem Moisés não dá certo. Então, a gente tem que ter em mente com quem Paulo está discutindo, né? De fato, coisa impossível à lei.
porque enfraquecida pela carne. Enfraquecida. Olha só, é isso que eles... ainda bem que Paulo falou que ele recebeu coisas do próprio Jesus e ele não foi aprender nada com os apóstolos, porque o que ele está dizendo aqui é uma revelação particular, né? Paulo está dizendo assim, se eles pensavam que a lei de Moisés salvava, eles erraram, que primeiro que o propósito da lei não é salvar ninguém, muito pelo contrário, o propósito da lei é apontar, você errou, você está errado, você está condenado. A lei é para mostrar o quanto errado você está. Claro que o propósito inicial dela não foi ela, foi para colocar juízo na cabeça do ser humano, juízo esse que bastou uma serpente, né, fazer ali eles... condenar toda a história da humanidade. Então, vamos ter isso em mente. Agora Paulo está dizendo, ó, de fato é impossível a lei, porque enfraquecida pela carne. O que Paulo está dizendo? No jardim do Éden, no estado perfeito, né, não havia problema com a natureza do ser humano, porque ele foi feito à imagem e à semelhança do Senhor. No estado de perfeição, não havia nenhum pecado na carne, não havia nenhum problema com a natureza do homem carnal, porque ela não estava caída. Quando cai no pecado, a lei continua sendo boa, mas ela não pode salvar porque está enfraquecida pela carne. Ou seja, uma coisa é eu seguir uma lei de Deus com a minha natureza perfeita de Adão no jardim do Éden. Outra coisa é agora que a minha carne está condenada pelo pecado à morte. Paulo está dizendo que a natureza do homem caída depois do jardim do Éden não tem como andar em perfeição diante de Deus, né? Então, por isso que ele está dizendo, quem me livrará desse corpo que me traz a morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Mas ele não está falando isso de crente salvo, não. Ele não está falando isso de crente salvo. Mas, em primeiro lugar, ele está explicando que a lei não foi feita para salvar, o objetivo da lei não é esse, nem podia, até porque ela foi enfraquecida pelo pecado na carne. Entendeu? Por isso que Paulo vai falar, portanto, agora estamos na lei de Cristo, pela fé no Espírito que dá a vida. Ou seja, vamos caminhar devagar. Coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante ao pecado, em vista do pecado, mas antes, como eu estou lendo na versão de Jerusalém, eu gostaria que Não, eu ia pedir agora para ler na versão aí, o capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Aí depois eu leio nessa versão. Vamos ler primeiro na outra versão. 1, 2, 3 e 4. Quem for ler aí? 1, 2, 3 e 4. Espera aí, vai. Portanto, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Então agora, esse foi o 4.
Porque está numa versão diferente aí? Pode ler o 3 e o 4. De novo, no início, tá? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de que acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. A verdade é que as versões, quanto mais explicadas, né, como a linguagem de hoje, quanto mais explicadas elas forem, menos adequadas elas são, né? Porque agora vamos, né, já lemos, e vamos agora entender a linha de pensamento de Paulo. De fato, coisa impossível é a lei, porque esse não é o projeto dela, enfraquecida pela natureza caída humana. Deus enviou o seu próprio Filho, lembrando que Jesus sempre vai ser colocado como o segundo Adão, aquele que veio restaurar em nós tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, enviando o seu próprio Filho em semelhança, em carne semelhante à do pecado. Semelhante à do pecado não é que ele veio em pecado, não tem nada a ver com isso, é que ele teve que vir numa natureza humana, né? Semelhante à do pecado, ou seja, semelhante àquela que caiu em pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Isso aqui tem que ser lido devagar, que eu vou... lembra que a força do pecado é a lei, né? Não comerás, né? Então, aquela transgressão deu o pecado a força para agir e entrar na natureza do ser humano. Então, por isso, natureza decaída, consequência do pecado, pelo princípio da lei. Então, isso é interessante porque eu ia até fazer um exemplo, né? Mas eu vou fazer um exemplo daqui mesmo, né? Vamos supor que isso aqui é o pecado. Está muito branquinho para ser pecado, né? Isso aqui é o pecado. Isso aqui é a natureza do ser humano. Essa aqui vive te incomodando, né? Então, condenou o pecado na carne. Já deu para entender, né? Desenhando Paulo, né? Desenhando Paulo, né? Olha só, enfraquecida pela carne. Então isso aqui vai simbolizar o pecado, isso aqui vai simbolizar a carne. E a lei, né? A lei, o preceito. A lei, enfraquecida pela carne, quer dizer, a lei não tinha esse propósito de salvação, enfraquecida pela carne. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. Em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei é que dá força ao pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Por que isso? Porque nós falamos assim, Jesus cumpriu a lei por nós na cruz do Calvário. Lembra que a Bíblia diz que o único capaz de cumprir toda a lei corretamente foi Jesus.
ninguém conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Então Jesus, ele veio cumprir por nós. Outras seitas não aceitam isso. Não, Abraão ainda é antes da lei de Moisés. Então, assim, ninguém, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é porque ninguém conseguiu cumprir a lei perfeitamente, até porque a lei não foi feita para salvar. Se alguém foi salvo no Antigo Testamento, não foi pela lei, foi pela fé. Por isso Abraão é o pai da fé. Então, olha só o que acontece aqui. Ele, em semelhança da carne, em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei, que ele é o único que cumpriu a lei. Por que Paulo vai falar que a lei não vale nada para quem aceitar Jesus? Porque Jesus cumpriu a lei. Quando eu aceito Jesus, a lei, a ordenança de Deus está cumprida em Cristo Jesus. É por isso que agora eu ando em espírito, porque ele cumpriu a lei. Quando ele disse está consumado, está cumprido. Ele foi o único, ele tinha que cumprir a lei. Por que Jesus aguardou o sábado? Jesus fez isso, Jesus não sei o que. Ele disse, eu vim para cumprir. Ele cumpriu a lei para que eu e você não precisasse cumprir. Ele cumpriu por nós. É por isso que Paulo deve ter recebido essa revelação quando ele foi conversar com o Senhor lá no terceiro céu, a fim de que o preceito, a lei, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo que Deus condenou o pecado na carne, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então, simbolicamente, o pecado foi condenado na carne. É por isso que Paulo fala que o batismo é uma morte simbólica, mas é uma morte. Você morreu, é por isso que depois ele vai falar aqui, que você está morto para o mundo. As obras da carne na sua vida estão mortas. Ele está falando da natureza. Então, praticamente, Paulo está falando que quando recebemos a Jesus, a lei do pecado na carne está morta. E nós ressurgimos para uma nova vida em espírito. O ruim é quando alguém faz isso aqui. O ruim é quando alguém tira ela da onde Jesus colocou. Essa é uma grande questão que você não vai achar em lugar nenhum no YouTube, o que eu já procurei. A fim de que o preceito, eu até coloquei aqui, deixa eu ver, já coloquei, mas já falei. Ou seja, Cristo pagou a nossa dívida. Lembra que Ele pagou a nossa dívida? Então Ele pagou, por quê? Porque eu e você não podia pagar, Ele pagou a nossa dívida, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne aqui, eu sei que você já entendeu, é símbolo das nossas inclinações, desejos e vontades. Inclinações, desejos e vontades que no Jardim do Éden, o ser humano no estado de perfeição, não dava nenhum problema para Deus. Essas inclinações começou a dar problema depois que o ser humano passou a ser pecador. O que a gente está fazendo? Essas inclinações que venham dar problema para a nossa vida, elas têm que estar mortas. É isso que Paulo vai falar. Essas inclinações, mas eu sou um ser desejante. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Paulo está falando que agora somos, na linguagem de Paulo, Cristo um segundo Adão, que me restaura na condição do primeiro Adão. É como se nós voltássemos e começasse tudo de novo. Porque o poder de Deus,
que fez esse processo pela fé em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, está operando dentro de nós. Então, todas as vezes que eu querendo fazer o bem e eu não consigo, é quando eu não estou em Cristo Jesus, porque eu querendo fazer o bem, o poder de Cristo me dá a capacidade de fazer o bem. Entendeu? Não tem isso em lugar nenhum, velho. Nossa, maravilha. Tremendo. Não pede para repetir, não. Não é? Tá. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, ou seja, todas as inclinações do ser humano, sem a restauração, sem a aceitação, sem o poder de Jesus agindo na vida dele, se ele não andar em espírito, se ele não buscar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele vai permitir que os seus desejos, que outrora Deus criou para ser coisas boas, se tornem inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que eu falei, se eu e você fazemos obras para agradar a Deus, Paulo não está aqui falando de crente salvo. Paulo não pode estar falando aqui, ele está falando o que acontece, o que a natureza da lei acontece na vida de uma pessoa sem Jesus. E depois ele está dizendo o que acontece sobre esta lei no Espírito, sobre a vida de alguém que está em Jesus. É por isso, se eu não me engano, lá em Gálatas ele vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então, Paulo também é claro que ele pega uma igreja cheia de problema. O que é uma igreja cheia de problema? É crente salvo em Cristo Jesus que tem poder para fazer o certo, mas acha que o errado ainda é certo. Da mesma forma, se esses doutores da lei que estão em Cristo Jesus estão seguindo a lei de Moisés, Paulo está falando para eles, vocês continuam no erro, vocês estão invalidando o sacrifício de Jesus, porque justamente ele veio fazer aquilo que a lei não foi capaz de fazer. Pois ele não se submete à lei de Deus, nem o pode, pois os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós não, olha, está vendo? Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade, está vendo que Paulo está debatendo com ele? Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto. Está vendo? Eu não vou ficar jogando toda hora no chão. Se Cristo está em vós, né, então o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos,
dará vida também em vossos corpos mortais, mediante o Espírito que habita em vós. Paulo já está falando do que vai acontecer no arrebatamento. Ele vai dar vida aos corpos mortais. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos também irá nos transformar no arrebatamento e ressuscitar e dar vida àquele que morreu na carne, porque no Espírito está vivo. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne. Ou seja, não devemos mais nada à lei, não devemos nada a Moisés, não somos devedores da carne, pois ela não pode nos salvar. Pois, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer, está vendo? Se pelo Espírito fizer morrer as obras do corpo, vivereis. Quem está entendendo, amém? Eu achei muito interessante porque as pessoas sempre dizem que tem um pouco de Platão em Paulo. Platão, ele tem essa dualidade. Ele criou no seu diálogo o mundo das ideias, né, que seria a forma... Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da caverna de Platão, o mito das ideias de Platão. Pois é, privilégio então. Mas eu vou resumir basicamente. Eu não sou nenhum professor de filosofia, mas o mito das ideias é que, Platão é 400 antes de Cristo. É por isso que as ideias de alguém que veio antes influenciam quem veio depois. Muitas pessoas gostam de dizer que tem muito de Platão em Paulo pelas coisas teológicas e filosóficas que parece que ele fala. Mas uma coisa, resumidamente, né? O mito da caverna que nenhum professor de filosofia assista esse vídeo, né? Mas o mito da caverna é assim, pronto, aqui nós estamos numa caverna, né? O mito da caverna de Platão é esse, que é um grupo de pessoas que viviam nesse mundo aqui, vamos colocar, chamar de mundo sensível. O nosso mundo gira em torno do que está aqui dentro, claro, com as luzes bem baixinhas, né? No exemplo, né? E às vezes a gente enxerga sombras de alguma coisa. E eles viviam achando que o mundo verdadeiro e real era aquele dentro da caverna, até que um saiu da caverna. E aí ele começou a ver a luz, as aves, as coisas que passavam lá e fazia sombra aqui dentro. E aí quando ele veio lá fora, ele entrou aqui para dentro e ele disse, esse mundo aqui não é real. Parece Matrix, né? Esse mundo aqui não é real. O mundo verdadeiro é lá fora. E as sombras projetadas aquilo que as verdades lá fora está projetando sombras aqui dentro, né? Depois tem até um versículo, o que nós temos é a sombra daquilo que há de vir, né? Então, já é um pouco símbolo das ideias de Platão. Então, o que ele está dizendo? É que Platão, na mente de Platão, esse mundo aqui é um mundo sensível, mas as verdades, isso aqui é a sombra de coisas verdadeiras, né? Um exemplo se tem... Quer ver um exemplo interessante? Vou dar um exemplo assim, básico, assim. Se colocar um galinheiro, 1 milhão de galinhas, uma não é igual à outra. Não sei se ela tem digital ou não, mas o caso não é esse. Mas uma não é igual à outra. Então Platão está dizendo, isso aqui é a sombra de uma galinha perfeita que existe no lugar perfeito. Então tudo seria sombra de um estado, de um objeto perfeito. Não é a coisa cabulosa. Lembra quando o templo foi dado para ser feito semelhante àquele que o profeta estava vendo? Existe um templo perfeito na presença do Senhor. Então o que acontece? Platão criou, né, esse dualismo, né, de um mundo sensível e de um mundo perfeito e verdadeiro, da onde isso aqui é só uma sombra
daquilo que existe. E aí o que acontece? Ele vai dizer, nos diálogos com Sócrates, que a carne, olha só o que é interessante, o que eu vou dizer que é totalmente diferente de Platão e Paulo é o seguinte, que Platão é muito interessante, ele diz assim, a carne é um incômodo porque ela não deixa a sua alma ou o seu espírito transcender no sentido de, porque para o filósofo transcender é sua capacidade sempre de estar pensando melhor, investigando as coisas, descobrindo o sentido das coisas, porquê disso e porquê daquilo. Então, uma hora você está pensando, você tem que parar para beber água, incômodo do corpo. Uma hora você está pensando, você tem que comer, se não comer você morre. Seu corpo está sempre se incomodando com alguma coisa, e aí você não, segundo ele, você não dá vazão à sua totalidade de espírito, de só ficar buscando aquilo que realmente interessa. Então o corpo, na ideia dele, só atrapalha, É por isso que depois lá tem a história de Sócrates, que quando ele está preso, para tomar um veneno chamado cicuta, e Sócrates vai dizer, os discípulos de Sócrates chegam diante dele, armam um jeito dele fugir, e ele, eu não vou fugir, mas é agora que eu vou viver, é agora que eu vou me libertar, é agora que eu vou para o real. Então, eles têm esta ideia de que o corpo só incomoda, que o estado perfeito é quando esse corpo for deixado. O que acontece? Paulo é um pouco diferente. Paulo também vive falando, a carne não presta para nada, a carne só atrapalha, essa carne vai te levar para o inferno, essas inclinações, essas vontades, essas não sei o quê. Só que Paulo está falando coisa que Platão não fala, que a carne, ela foi no estado de perfeição do ser humano, não foi criada para atrapalhar, não foi criada para ser uma coisa ruim, não foi criada para ser inimiga de Deus, tudo que Deus fez foi bom. Acontece, é claro, que Platão não era cristão, acontece que o pecado é que condenou a carne a se tornar uma inimiga de Deus, e que na verdade o nosso corpo, que eles querem tanto desfazer, ele será transformado, versículo 14, filhos de Deus, graças ao Espírito. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá vendo? Porque nós temos criaturas e filhos. Todos aqueles que me receberam, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. É outro privilégio quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quem não é cristão é criatura. Eu e você, filho. E fulano que não é crente, criatura. E quando ele for crente, filho. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Com efeito, não recebeste um espírito de escravo para cair no temor, mas recebeste o espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Do 14 até o 17, se a versão tiver diferente e alguém quiser ler, ou se já está entendido nessa versão aqui, tá bem, é porque tem umas que, mas aqui está show, Deu para entender. Quando você, a minha versão está um pouquinho diferente, eu queria que você me explicasse, eu queria entender na minha versão, aí a gente lê, entendeu, na outra versão. Destinados à glória, versículo 18. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente
não tem proporção com a glória que deverá revelar-se a nós, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Isso aqui é até bem simples. Quando a natureza do ser humano cai, não é só a natureza do ser humano cai, o pecado atingiu todo o planeta. Todo o planeta. O homem tinha, como é que se diz? Um relacionamento com os animais em estado de perfeição. Vai dar um beijo no urso, vai dar um abraço no tigre, para ver se ele está em perfeito estado de perfeição com você. Então, a natureza do estado de perfeição, que Adão deu nome, Adão. Então, o que acontece? Paulo está dizendo que a natureza está em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, querendo que tudo se cumpra logo, que a missão se complete, o arrebatamento venha, para que tudo volte a um estado de perfeição, né? Mas aqui a gente não vai entrar, né, no Apocalipse, novos céus e nova terra. Não vou entrar numa discussão se essa terra será restaurada ou se é uma nova terra. Isso é lá no Apocalipse. E a gente vai estudar as cartas de Paulo. Não vou entrar nesse assunto, que quem escreveu o Apocalipse não foi Paulo. Então isso é lá no Apocalipse. Eu estou dizendo que a natureza está em expectativa, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para que este problema do pecado do homem, pelo qual todo o planeta foi submetido, acabe, ou seja resolvido. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? (22) Quem vai ler agora? Até o 26 e 27. 22 está escrito assim. 26 a 27. 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça o que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. No 24 agora. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. 26 também? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicado por palavras, pede a Deus em nosso favor. Amém. Vou continuar a partir do 24. Pois nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? Se esperamos o que não vemos, é na perseverança que aguardamos. Assim também o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como pedir como convém.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que perscruta os corações sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. É forte, né? O plano de salvação. Isso aqui agora, hein? Calvinistas e arminianistas, não sei mais quantos istas. Agora que vem uma coisa muito interessante. Apesar de ser uma escola dominical, você não vai ouvir isso em escola dominical nenhuma. Plano de salvação. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio ou propósito em outras versões. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Ninguém quis perguntar nada. Eu mesmo vou me perguntar e eu mesmo vou me responder. O que vocês acharam aí de enigmático? Aí, pelo menos, vocês estão caladinhos, né? Vocês estão caladinhos. Pois é. Eu vou explicar, porque talvez você não encontrará isto no YouTube. Paulo está falando aqui sobre a presciência de Deus. Eu coloquei uma observação aqui, deixa eu ler, que a presciência de Deus não dá o direito à pessoa dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Em algumas religiões pregam isso, cristãs evangélicas. O pastor até falou comigo uma vez, né, sobre este assunto. Então vamos fazer uma brincadeira do levante a mão. Ninguém está te vendo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Para quem crê, levante a mão. Ninguém. Isso é bom. Isso é bom. Paulo está falando aqui, predestinou, justificou, glorificou. Paulo está falando da presciência de Deus. O que ele quer dizer com isso? Deus, na sua onisciência, Deus é uma coisa tão tremenda que até explicar não é muito arriscado. Mas, para Deus assim, passado, presente e futuro, isso aqui é coisa para mim, para você. O passado, presente e o futuro para Deus não existe. Deus está sempre no presente. Já pensou Deus no passado? Deus está no passado, só se for na minha memória. A Deus no futuro, só se for na minha memória. Porque Deus está sempre presente. Deus não está condicionado ao tempo, então Deus não está preso ao tempo que nós estamos. É o tempo que me diz, passou e vai passar. Deus não está preso ao tempo. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Deus é, e Ele é sempre no presente. Nossa! Eu preciso construir isso para você entender o que Paulo está falando, que o mestre aqui é ele, né?
o que acontece? Então, se todas as coisas estão patentes diante de Deus, e eu e você estamos esperando uma redenção no futuro, que para Deus não tem futuro, então Deus, na sua onisciência, sabe quem se salvou e quem se perdeu. Deus, é óbvio, a salvação não vai pegar Deus de surpresa, porque Deus não pode ser pego de surpresa. Se Deus não sabe quem vai se salvar, então tem coisas que Deus não sabe, e não tem nada que Deus não saiba. Pegou? Presciência é isso, quem tem é Ele. Presciência, onisciência, todas as coisas estão patentes diante de Deus. Desenha para mim, não tem como não. Só se Ele me mostrar, eu volto e desenho, porque não tem como desenhar. Muita calma nessa hora. Muita calma. Estamos construindo um pensamento. Baseado nessas informações, Deus sabe. Vou dar um exemplo que vai ficando cada vez mais claro. Suponhamos que eu sou um desses, né, que Deus já sabe que está salvo, porque Ele já me viu lá. Já me viu lá. Irmãos, isso não é distante de encontrar nem na Bíblia. No Apocalipse, os salvos que estão com palmas na mão glorificando a Deus, são pessoas que ainda não foram salvas, já estão lá. João viu e escreveu. Né? João não botou meu nome porque ele não me conhecia. Então, baseado nesse raciocínio, para a gente não perder o raciocínio, Deus sabe, não vou pegar Deus de surpresa. André, não sabia que você ia conseguir, que legal. Não tem como Deus falar uma coisa dessa, né? Ele já me viu, então tudo bem, né? Então, Deus, na sua onisciência, sabe que eu, André, estou salvo. Ele sabia isso antes de fazer Adão. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele sabia que eu estava lá antes de fazer Adão. Pegou? Porque eu não estou com o microfone para gritar e afastar. Pegou? Né? Então, se Deus já sabe que eu alcancei, então Ele pode me justificar, me predestinar, e o que mais aqui? Chamar, predestinou, chamou, os que chamou justificou, e os que justificou glorificou. Tá, até aí tudo bem. Mas então Deus escolheu aqui, Deus escolheu ali. Paulo ia dizer, não. Ora, então como Deus não escolheu? Porque Deus não criou robôs. Deus não criou robôs. Se Ele fosse criar robô, Ele já programava todo mundo com parafuso para salvação. Deus não criou robô. Então Ele deu a vida e cada um nas suas escolhas. Isso que a gente tem que entender. As nossas escolhas e as nossas decisões não pega Deus de surpresa, mesmo que a gente na carne não entenda isso. Não pega Deus de surpresa. Então, o que acontece? Por que Ele sabia? Eu vou mandar 10 pragas, Faraó só vai libertar na 10ª, porque ele vai querer libertar na primeira, eu vou mudar o coração de Faraó. Ele vai querer libertar na segunda, eu vou segurar o coração dele. Aí só vai libertar quando eu quiser. Deus. Então, mas Deus não fez robô. Vou colocar você na terra, vou colocar a lei, cada macaco no seu galho, e aí mais nada vai me pegar de surpresa, porque eu vou ajudar vocês, mas aqueles que não querem ajuda, eu já estou até sabendo. Deus sabe que você vai evangelizar a pessoa o resto da vida, aquela praga não quer nada com Deus. Deus sabe, mas você não sabe. Se você não sabe, evangeliza. Está entendendo? Eu não sei se você é escolhido nem chamado, então é minha obrigação fazer o meu papel como evangelista. Eu tenho que fazer minha parte. Por quê? Porque se eu não fizer minha parte, você teria desculpa diante de Deus, né? A quem ouvirão se não há quem pregue? Senhor, o meu negócio não é que eu estou predestinado, não. Ninguém me evangelizou. Não, mas
Aí você foi super evangelizada. Aí Deus vai falar, você não tem desculpa, mesmo que eu sabia que você se perdeu, chance você tinha. Entendeu? Isso que você tem que entender na predestinação. Quem não sabe sou eu. Porque eu posso caminhar e perder no final. No finalzinho eu perdi. Então não tem como. Uma vez salvo, salvo para sempre. Poderia até dizer, sim, tudo bem, mas o que isso me serve se eu não sei se eu sou? Então, se eu não sei se eu sou, e Deus não vai me falar, eu tenho que caminhar certinho. Ficou claro? Mas posso continuar melhorando, porque tem mais coisa que Paulo vai falar. Deu pá? Né? Você acha que você está salvo? Você não sabe, mas Deus sabe. Então você que tem que lutar. Você acha que Deus vai... Não, colocação interessante. Já pensou Deus falar para mim, André, você está lá. Aí eu vou viver uma vida dissoluta. A mesma coisa que Deus chegasse para o ímpio e falasse, você não vai estar lá. Eu já estou perdido, eu já estou aqui na gandaia mesmo, filho. Eu já não estou lá, então não me interessa. Ele não vai falar quem está nem quem não está, é você que se vire. Já entendi aqui. Aqueles que são chamados pelo seu, aqui está desígnio, o outro está decreto, o outro está propósito, é tudo sinônimo, mas deixa eu ver, tem um comentário aqui sobre esse negócio aí que você falou. Sabemos que para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto, propósito e desígnio, é porque tem 3 variantes diferentes. Plano. Chamados pelo seu no caso é Deus, seu plano, seu propósito, seu desígnio dele. Deus sabia que o pastor seria pastor. Deus sabia que a pastora seria pastora. Mas não vai caguetar, não vai falar ninguém. Sim, não, sim. Entendi. Sim, entendi. Se você está no caminho certo, você tem que estar pensando igual o Criador. Eu tô no caminho certo. Eu tô salvo. Até que me provem o contrário. Você tem que ter a certeza da salvação, a convicção da salvação. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas sabe, foi muito boa a colocação. Você sabe o que é isso aqui? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus sonda os corações. Paulo falou, as pessoas pregam por vários motivos, não está isso? Uns pregam por vanglória, outros pregam por isso, outros pregam por aquilo, mas não interessa, o que importa, Paulo vai falar, é que o evangelho seja pregado. Mas quem disse que não importa? Você acha que ninguém vai prestar conta? O tribunal de Cristo está falando o que ele então? O que acontece? Deus sonda os corações. Deus sabe se eu prego por amor, se eu prego por vaidade, se eu prego por vanglória, se eu prego por dinheiro. Deus sabe o porquê. Ele só me mandou fazer a obra, mas Ele sabe a intenção, com qual intenção o meu coração faz esta obra. Então,
Você vê que quando Pedro os apóstolos botavam a mão, Deus batizava com o Espírito Santo, Simão, o mago, falou: quanto custa isso aí? Eu também, eu pago, porque eu quero também aprender esse mistério aí. Por quê? Porque imagine se fosse uma coisa comprável, Pedro vendia, o que aquele Simão não ia fazer, né? Não ia botar preço no dom, é coisa que tem gente que faz hoje, né? Mas eles têm o destino certinho deles, né? Então o que acontece? Eu estou dizendo é que Deus dá. O que você vai fazer com aquilo ali, tu vai prestar conta. Agora, onde é que você vai prestar conta? Porque outra coisa interessante que você tocou é o seguinte, é uma coisa meio polêmica. Os dois ladrões na cruz, né? Deus sondou, nenhum dos dois está errado. Um falou assim, se tu és o Cristo, desce você e desce a mim. É um homem desesperado à beira da morte, querendo uma ajuda, né? Podia descer dali, talvez se converter depois, ser um grande pregador, ganhar alma para Jesus. Mas o outro, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele simplesmente, sendo Deus, sondou os corações de quem foi sincero e quem não foi sincero. É só isso. O critério da salvação é de Deus. Por quê? Eu estou andando no caminho certo, o pastor está andando no caminho certo, a pastora, vocês. A quem não chegar lá, Deus vai falar: você não conhecia, mas eu sabia qual era a intenção desse camarada. Entendeu? Só Deus sonda os corações. É por isso que eu não posso julgar você. Eu não posso julgar você. Por quê? Porque com certeza eu vou julgar errado, porque eu não tenho poder de sondar o coração de ninguém. Se eu tivesse o poder de sondar o coração, não ficava um crente quando eu pregava. Eu falava: você é safado, você é bandido, você pegou a irmã, você pegou o irmão, você... Sabe, se eu sondasse o coração, não ia ficar ninguém, porque ninguém ia querer ficar. Justamente a igreja enche porque o pregador não consegue sondar o coração de ninguém. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Porque se você pudesse sondar o coração do pregador também, tu desmascarava um monte de gente. Mas Deus também não dá o poder de você ficar sondando o coração de ninguém. É isso, o critério de eu perder a minha salvação é Deus saber que tudo que eu fiz por um motivo que não é o motivo correto. Paramos na presciência. Hino ao amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora o Paulo vai falar, mas eu vou repetir o 30. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Esse glorificou, Paulo já está falando da glória que é de vir. Glorificou. Você está vendo que Paulo botou tudo dentro de um negócio só? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ele já está botando o crente salvo com um corpo glorioso, por isso que ele já está contando a história toda, entendeu? Glorificou. Hino ao amor de Deus. Depois disso, que nos resta dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois de um raciocínio desse, o cara tinha que falar uma coisa dessa, que não poupou o seu filho e o entregou por nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é que intercede por nós. Tipo assim, a mesma coisa você querer condenar o teu irmão e Jesus está lá diante do Pai, não dá ouvido não sabe nem do que está falando. Quem nos condenará? Quem nos separará? Agora Paulo vê uma coisa tremenda. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? É claro que sempre tem alguém que vai decepcionar Paulo. Sempre vai ter um crente que vai decepcionar Paulo. Paulo está todo empolgado, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. E tem o crente que vai e vacila, e não quero mais saber desse negócio de ser crente, não. O negócio de ser crente é muito difícil. Crente, quando eu sou crente até dezembro, depois de dezembro não sou mais crente, depois eu volto a ser crente em março.
na Covid, eu estava cansado de ser crente, foi bom, fiquei em casa, tirei umas férias da igreja. Aí Paulo, na hora que ouviu isso, Paulo murchou na hora. Paulo estava todo empolgado, agora nada vai nos separar, nem Covid-19, nem Covid-50. Aí o cara desanimou Paulo, cara. O cara desanima Paulo falando umas besteiras dessas, né? Quem nos separará? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, segundo está escrito, por sua causa somos entregues à morte todo dia, somos condenados como ovelha destinada ao matadouro, mas em tudo isso somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Paulo está colocando o sentido das coisas desta vida lá embaixo em relação ao tamanho do amor pelo qual esse ser, o Senhor, nos amou. Ou seja, mesmo que passássemos fome, nudez, perigo ou espada, fôssemos entregues à morte, mas em tudo isso, Ele nada pode arrancar que eu sou um vencedor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Eu acho bonito, nem a morte, nem a vida. É um dualismo que morte significa pecado, significa coisa ruim. Vida está sempre atrelada a Cristo, a Jesus. É como se Deus estivesse falando assim, nem eu, né? Se a gente pudesse brincar, não há nada impossível para Deus. Eu poderia pegar esse versículo, me atrever a dizer que é impossível para Deus desfazer o amor que Ele fez por nós. Nossa, né? Eu poderia me atrever, porque, né? Se eu pego uma hermenêutica simples do texto, nem a morte coisa ruim, nem a vida, né? Nem a vida, nem os anjos, principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem as profundezas, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho bonito Ele ter colocado nem a vida, porque dá aquela margem assim, nem eu desfaria o que eu fiz. Deus não se arrepende de nada do que Ele fez. Ele disse, eu não sou homem para que minta, nem sou filho do homem para que me arrependa. Eu olho para mim, olho para você, e eu penso, se eu fosse Deus, eu estaria arrependido. Da crente com misericórdia, mas Deus não olha para a gente e nem assim Ele fala, eu não me arrependi do que fiz. Olha que maravilha, eu não me arrependi, enviaria meu filho de novo se houvesse necessidade. Ele está dizendo, eu não me arrependo do que eu fiz. Glória a Deus. Antropomorfismo, atribuir características humanas a Deus. Tem características em Deus imutáveis e eternas, das quais o homem não tem. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é santo, só Deus é santo, somos santificados. Ele é a própria santidade, Ele é santo, nós somos santificados, Ele é justo, nós somos justificados, né? Então assim, atributos eternos de Deus imutáveis, dos quais não cabe ao ser humano, né? Deus é bom, Deus é amor, e a gente é só sombra, consequência desta relação. O que eu quero dizer com isso é o que eu já esqueci o que você perguntou. É umas dicas lá no curso, assim, quando você se enrolar, você continua falando, né? Fala aí de novo. Gente, acontece, sabe quando você está na pregação, se você se empolgar, toma muito cuidado, você corre muito risco de esquecer o que você está falando. Mas é uma linguagem humana, tipo assim, João não teve condição,
eu quero escrever que amor é esse. Ele amou o mundo, deixa eu ver, no português, no hebraico, no japonês, uma língua que se encaixa, ele não achou de uma tal maneira. O fato de João falar de uma tal maneira é o fato de ele não conseguir descrever a grandeza do amor de Deus. Quando eu digo que Deus se arrependeu, Deus comunica a sua revelação numa linguagem humana. Então a forma de Deus conseguir passar a sua mensagem para que o homem possa se comunicar e entender, vai acontecer esse tipo de coisa. Jesus falou que se ele falasse das coisas do céu, ninguém entenderia. Então ele falou de uma forma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jerusalém, cidade do pão. Jesus usando palavras pelo qual as pessoas vão entender. Por isso que ele falou com Nicodemos: eu estou falando das coisas da terra, nascer de novo. Você acha que vai entrar na barriga de uma mulher e vai sair? Eu falo das coisas da terra, você não entende. Se eu falar das coisas celestiais, você vai boiar. Então assim, Deus se arrependeu, na verdade é um jeito, é uma linguagem humana, pelo fato da pessoa não conseguir se expressar de uma maneira mais perfeita e mais melhor. É igual, eu falei aqui, vou tentar falar o que é a presciência de Deus. Eu tentando prescrutar uma mente tremenda e eterna para tentar passar para você, a minha mente limitada e a sua, para tentar compreender o que é essa predestinação e essa, entendeu? Aí eu acabo soltando um Deus se arrependeu. O mesmo Deus que depois vai lá e falou: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então é atribuir características humanas a Deus. A mão de Deus, Deus não tem mão. Os pés de Deus, Deus não tem pé. Moisés viu as costas de Deus, Deus não tem costa. Quem Moisés viu? Jesus já glorificado. Por quê? Porque Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Já viu a mão de um espírito? Já viu o pé de um espírito? Já viu o olho de um espírito? Não, nem eu. Se vê, você vai correr. Dentro da sua casa, meia-noite, você viu um espírito, você vai correr. Então, assim, mistério, tem mistérios maravilhosos sobre Deus. Paulo falou: hoje eu vejo como um menino, como uma sombra, mas naquele dia eu o verei como ele realmente é. Então nem Paulo sabia como é que ele era. Eu o verei como ele realmente é. Então quem ele encontrou no caminho de Damasco? Jesus. Então assim, gente, coisas maravilhosas. Até brinquei, né? O apóstolo Alex às vezes vem com as brincadeiras, né? Como que é Deus, né? Dando as pegadinhas. O que acontece? As coisas maravilhosas, quem falar vai errar. Tem coisas que é naquele grande dia, né? É aquele grande dia. O meu corpo glorioso será como? Vou para a Bíblia. Jesus falou que será semelhante ao dele. Eu não estava nem lá para ver como é que era o de Jesus, mas era um corpo que quando ele entrou na casa dos discípulos, sem passar na porta, é um corpo glorioso. É um corpo que a matéria não prende ele. Mas me dá detalhes. Então morre e ressuscita, depois você volta e me conta. Gente, falta 10 minutos, então acabamos o 8. Vamos deixar o 9 para... Pode ter uns capítulos que dá para a gente correr, mas essa maravilha do capítulo 8 aqui foi bom, entendeu? Falamos pausadamente. Depois, o 9 também tem muita coisa, que eu estudei o 8 e o 9. O 9 aqui tem muita coisa, então vamos deixar o 9 em diante. Falta 10 minutos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Pode. E lembrando, sábado também, para aqueles que estão nos acompanhando e quer fazer o curso de capacitação obreiro aprovado, em nome de Jesus, fale conosco, fale com o pastor. Amém. Pode encerrar. Vai falar alguma coisa? Pode encerrar. Isso.